Oi, pessoal! Então agora a gente vai para a nossa terceira aula do intensivão de pré-alfabetização. Então a gente falou sobre a audição, a gente falou sobre a visão, hoje a gente vai falar do motor. Quando a criança é nenê, ela tem esses movimentos reflexivos. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela só tem o reflexo. Então essa é uma outra habilidade que a gente tem que trabalhar bastante, que é o motor. Vamos lá, vamos pegar como quando é criança. O desenvolvimento motor, ele vem da cabeça pro tronco. Então, como que funciona? A criança, quando ela é nenenzinha, que você coloca ela deitada na cama, qual é o primeiro movimento que ela faz? Não é levantar a cabecinha? Então, esse é o primeiro movimento motor. Depois desce pela coluna, é onde ela... esse céfalo caudal que a gente fala, que daí ela desce pro quadril, para as costas, é onde ela começa a se virar, é onde ela começa depois mais para frente engatinhar, enfim. Então, esse é o processo motor natural da criança, tá? Então, começa da cabeça, passa pelos troncos e depois vai para os braços, que é onde ela começa a ter esses movimentos predestinados. Ela tem um sentido nesse movimento, tá? Então, a habilidade motora, ela é muito importante. Só que não é só habilidade motora de ensinar a criança a pegar aqui no lápis. Antes disso, você tem que trabalhar com toda a extensão do braço e das pernas da criança. Então, lembra lá nas habilidades visuais que eu falei que a gente tinha que trabalhar com o espaço? Junto disso vem o motor. Então, aí é passar a linha no chão, pedir para a criança andar em linha reta, é pedir para a criança pular a amarelinha. Tudo isso você está trabalhando a noção espacial da criança, tá bom? Brincar bastante com os braços, aquele brinquedo que abre, que fecha, bater na parede com algum tipo de brincadeira, que nem eu já citei na aula anterior, com cores. Dependendo da idade que a criança tá, com letras. Então, tudo isso tem que desenvolver todo esse lado do braço. Jogar bola, arremessar bola, porque daí nisso já entra a visão, coordenação de olho, de mão e o reflexo. Então, joga a bola, devolve a bola. Agora só pode chutar com o pé direito, só pode chutar com o pé esquerdo. Então, tudo isso daí são as habilidades motoras que têm que ser treinadas. Por quê? Porque se você não treinar bem a criança aqui, ó, os braços dela, depois você treinar os punhos dela com, por exemplo, atividades de massinha, que foi o que eu já falei, que é assim. E treinando os dedos, atividades de recorte, atividades de... Nossa, eu esqueci o nome. Garatujas. Se você não for treinando a criança, tudo isso do braço primeiro, a pontinha dos dedos, ela vai ter muita dificuldade em segurar a caneta. Então, por isso que é muito importante a brincadeira lá na educação infantil. Às vezes, os pais não entendem por que a criança na educação infantil brinca tanto, mas também não pergunta o porquê que a criança brinca tanto. A brincadeira na educação infantil, ela tem sentido, tá? Quando a criança brinca numa gangorra, ela tá brincando com sentido, porque ela tá fazendo todo o esforço que ela precisa fazer com as pernas, com os braços, o controle de ter que segurar ali para ela não poder cair. Um exemplo. Então, essas brincadeiras motoras que vêm dos braços, depois passa para os punhos até a ponta dos dedos, é muito importante no processo de alfabetização, tá? Eu peguei um aluno já uma vez que a mãe dele achou que ele tinha algum tipo de deficiência, foi essa semana. E aí, quando eu fui fazer as avaliações com ele, eu descobri que ele não tinha deficiência nenhuma, que o problema dele era o motor, porque ele segurava o lápis assim e ele não conseguia ter a noção de espaço de escrever dentro da folha sulfite. Então, com ele, eu comecei a trabalhar as atividades motoras, a psicomotricidade, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Como é que pode trabalhar tudo isso? Depois que você brincou bastante com os braços, de jogar a bola para cima, de jogar a bola no chão, de bater, de passar a bexiga por cima, de passar a bexiga por baixo, aí você vai passando para os movimentos menores. Quais são esses movimentos menores? Pega 2 copinhos, é que aqui eu tô com um só, mas pega 2 copinhos. Aí você vai pedindo para a criança com uma colher
tirar a tampinha de um copinho, passar para o outro. Tirar de um copinho, passar para o outro. Isso aqui você tá trabalhando o pulso da criança, tá bom? Depois que trabalhou o pulso com isso, com massinho ou com vários outros tipos de brincadeira, aí a gente passa para o movimento de pinça, que é esse movimento que é o menorzinho. Enrolar a bolinha de papel crepom. Eu tenho aqui, ó, esse pegador. Pega a tampinha, passa de um copinho pro outro. Prendedor. Prendedor é fantástico, entendeu? Eu tenho aqui um porco espinho, ó. Aqui em cima eu coloco... Deixa eu ver, até se tá aqui. Eu coloco canudo. Não, não tá aqui não. Achei que tivesse. Tá vendo? Tava aqui. Achei. Você coloca canudo aqui em cima. Primeiro você pede pra criança colocar, tá? Isso aqui já é um movimento, ó. Você tá vendo o jeito que a criança tá pegando? Então, ela coloca aqui os canudinhos. Muito bem, colocou. Depois ela vem com o prendedor, ó. Segura no canudo e puxa. E depois, ó, ela segura e solta. Pede pra criança fazer isso com uma mão, depois ela fazer isso com a outra mão. Tá treinando aqui, ó, o motor, movimento, reflexão de olho e mão. Por quê? Quando a criança for escrever, a mão da gente é o motorista. Do que a gente tá vendo escrito na lousa, a gente vê e a mão que leva. Do que a gente ouve quando a professora tá ditando, é a mão que leva. Do que a gente tá falando, do que a gente tá pensando. Então, tem que ter essa conectividade de olho-mão. Porque se não for bem estimulado com essas brincadeiras aí, quando chegar lá na frente, a criança não vai ter noção nenhuma e aí a mãe vai achar que a criança tem algum tipo de deficiência. E não é deficiência, é falta de estímulo, tá? Outra atividade também que é super legal, e eu fiz essa semana com esse aluno que estava com dificuldade, ele amou, foi a atividade de alinhavo. Então, assim, ó, você pode fazer com um pratinho de festa, com o pratinho que tiver aí na sua casa. Então, você faz assim, ó, você pega... Passa aqui por trás, dá um nozinho, tá vendo? No barbante. Isso aqui eu recortei com EVA, mas não precisa. Se você quiser somente desenhar, aí você contorna com canudinhos, tá vendo? Aí na ponta do barbante, você passa a fita crepe. Aí a criança tem que vir aqui e costurar. Ó o movimento de pinça aqui, movimento de coordenação de olho-mão, ó. Aí a criança vem, ela passa aqui por dentro, puxa até o final. Passa por dentro, puxa até o final. Parece brincadeira tonta, mas isso, se vocês quiserem, eu posso até gravar um depoimento da mãe desse meu aluno. Em 2 aulas que eu dei pra ele, a mãe dele mandou pra mim e falou assim, eu fui ensinar ele a fazer tarefa e ele já melhorou muito. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa tonta, mas que não é tonto, que isso vai auxiliar a criança lá na frente. Outra brincadeira que tem, é que eu não tô aqui com todos os papéis, mas deixa eu ver se... tá aqui para mostrar para vocês, sempre trazendo tudo do interesse da criança, tá, gente? Não adianta vocês querer colocar uma coisa que não vai chamar a atenção da criança. Ó, esse aqui eu fiz com carrinhos, tá vendo? Ele ama Hot Wheels. Então, você leva tesoura e ele tem que recortar aqui, depois aqui ele tem que recortar assim, até chegar lá em cima, tá vendo? Com carrinhos, teve um outro que eu fiz aqui, ó, com super-heróis. Isso aqui, gente, se ele coloca dentro de uma bandejinha, eu gosto muito de fazer isso para os meus alunos. Sabe essas bandejinhas assim, ó? Você coloca bem organizadinho a folha, a tesourinha aqui, ó, e deixa exposto para a criança. Numa outra bandejinha, você vai lá, você faz uns 3, 4 desses desenhos de alinhavo, coloca dentro da bandejinha, deixa ali exposto para a criança. Entendeu? Pega um copo e vários prendedores, coloca dentro, depois vai pedindo para a criança, colocando os prendedores em volta. Deixa essas atividades expostas para a criança, para que haja o interesse dela também em procurar isso daí, tá bom? Tudo isso daqui é um motor. Lembrando que esses movimentos são os pequenininhos, tá? Que antes disso a gente tem que brincar muito com os braços, com as pernas, para que a gente consiga chegar nesse movimento bem pequenininho.
tá bom? Então, trabalha bastante com massinha. Massinha dá para você trabalhar nas atividades auditivas, visuais e motoras. Você pode falar assim, agora você vai pegar a massinha verde. Com a massinha verde, eu quero que você faça bolinhas. Agora, com a massinha rosa, eu quero que você faça minhoquinhas. Então, você está trabalhando as 3 habilidades. A audição, a visão e o motor da criança, tudo junto. Então, todas as atividades que eu dei exemplo para vocês, elas vão se casando. A pré-alfabetização e até a alfabetização, ela não precisa ser engessada com cadernos somente. Não, ela pode ser prazerosa. Você pode pegar e fazer chantilly colorido e brincar de torta na cara. Você fala assim, vamos lá, então, quando o que é uma palavra, o que é uma frase, por exemplo? Uma frase é quando tem um monte de palavra e palavra é quando é uma palavrinha só. Beleza, então. Então, quando eu falar uma frase, você roda. Quando eu falar uma palavra, você bate palma. Se a criança errar, você dá uma torta na cara dela. Um exemplo, né? Você vira a criança de costas, amarra o olho dela e coloca sons de animais. Se a criança errar o som do animal que você falou, leva a torta na cara. Você pode pegar bambolês e colocar no quintal e fazer a criança pular dentro das cores, dentro dos números. Então, tudo isso vai casando para que a criança seja bem estimulada antes da alfabetização. Então, tudo isso tem que estar muito bem estruturado antes da alfabetização, tá? A audição, a visão e o motor da criança. E a fala automaticamente, né? Porque o que a criança escuta, mais pra frente, ela vai reproduzir, né? Mas aí a fala a gente vai falar na próxima aula, que hoje não deu tempo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado antes de alfabetizar a criança. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.